Oi, gente! Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Vamos retomar o nosso exercício. Eu encaminhei para vocês lá na plataforma um exercício envolvendo os conteúdos que o professor Aurélio havia deixado, ok? Muitos de vocês gabaritaram o exercício, mas mesmo gabaritando, me fizeram um feedback e, além do feedback, constatação própria, que há dúvidas. Logicamente, isso é natural, é normal que existam dúvidas, ok? Mais uma observação bastante importante que eu fiz, e alguns alunos me confirmaram isso também, através dos seus feedbacks, de que não haviam estudado esse conteúdo anteriormente, ou seja, não tiveram contato com o material proposto. O exercício ele foi feito de forma bem simplificada, justamente para que a gente não criasse essa ansiedade, né, esse desespero em não conseguir compreender, assimilar o conteúdo. Mas o material que havia sido encaminhado anteriormente, ele também era um conteúdo simples. Quem assistiu os vídeos deveria ter um pouco mais de facilidade para resolver as atividades. Independente disso, a gente vai fazer uma retomada. Eu vou preparar o material para vocês de forma bem simples e objetiva, sem muito floreio, para que a gente dê continuidade ao estudo. Reforçando que é muito importante que vocês acessem os materiais que a gente encaminha, ok? Senão realmente as dificuldades elas serão maiores do que já estão sendo nesse momento, tá? Então, nós precisamos que ambos façam aí a sua parte, certo, meus amores? Então vamos lá. Gente, vamos lá então. Quando eu estudo de cadeias carbônicas, né, só para a gente conceituar inicialmente, a gente precisa ter noção de quais são os principais elementos, que são o carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Esses elementos, eles também são chamados de elementos organógenos. E são os principais elementos dentro da química orgânica, são aqueles que aparecem em maior abundância. Não que os demais elementos não apareçam, vocês vão poder verificar isso ao longo aí do nosso estudo, ok? Mas estes são os principais, por isso a gente vai dar um pouquinho mais de atenção para eles nesse momento. Bom, com relação também ainda a esses elementos, o conhecimento prévio que a gente precisa ter é justamente o número de ligações. Quantas ligações cada um desses elementos pode realizar dentro dessa cadeia carbônica, ok? E essa ligação, ela satisfaz também uma hibridização, e a gente vai só dar uma recapitulada aqui, um macetezinho, como que a gente classifica a hibridização do carbono, ok? Gente, então vamos lá. Então, sobre as ligações que nós teremos nas cadeias carbônicas. Bom, de antemão, só para a gente também ir relembrando certos conceitos, né, que nós já trabalhamos anteriormente, as ligações predominantes, não são as únicas, dentro das cadeias carbônicas são do tipo covalente. Lembram que o tipo de ligação covalente é aquela onde há um compartilhamento de elétrons. Os átomos emprestam os elétrons uns aos outros para adquirir estabilidade. Vocês se recordam de todos esses elementos que nós temos aqui na tabela periódica? Os únicos que são estáveis, que são encontrados de forma monoatômica na natureza, são os gases nobres. Em função desta observação, o que tem de especial mesmo nesses elementos? Que eles estão estáveis. Sua configuração eletrônica possui 8 elétrons na camada de valência. Depois vocês podem observar aí na tabela de vocês para ficar mais fácil a visualização, ok? Uma exceção acontece com o hélio. O hélio tem apenas 2 elétrons, então ele é estável com 2 elétrons. Os demais, então, se nós observarmos a sua última camada,
teremos sempre 8 elétrons. Daí, então, surgiu a teoria do octeto, que diz que os elementos químicos eles precisam ligar-se uns aos outros para adquirir a configuração de um gás nobre, que é ficar com 8 elétrons de valência. Reforçando que 8, porque a grande maioria se estabiliza desta forma, mas nós temos elementos, como vai acontecer com o hidrogênio, que se estabilizam com apenas 2 elétrons. Assim como existem outras exceções ainda, como é o caso do boro, que se estabiliza com 6 elétrons. Mas vamos lá. Com base, então, na teoria do octeto, nós podemos prever quantas ligações um elemento químico pode realizar. E isso nós também trabalhamos já a tabela periódica e nós vimos, né, de forma mais rápida aqui para retornar esse conceito, que nós associamos a família dos elementos representativos, os principais elementos da tabela periódica, que são esses da família A. Para esses elementos, o número da família corresponde ao número de elétrons que eles têm na camada de valência. Ou seja, com quantos elétrons eu vou representar esse elemento para que ele possa fazer a ligação. Então, vamos lá, conferindo, hidrogênio família 1, portanto, eu represento ele com apenas um elétron, enquanto que o carbono, ele está aqui na família 4. Todos os elementos da família 4 possuem 4 elétrons na camada de valência. Como a camada de valência é a mais externa e é onde se dá a ligação química, apenas ela nos interessa. Por isso, nós representamos esses dois elementos desta maneira aqui. Pois bem, seguindo então a teoria do octeto, nós vimos que o hidrogênio ele precisa compartilhar um elétron. Desta forma, se ele pega um emprestado, ele se estabiliza com 2 elétrons, perfeito. Vejam que ele nem poderia realizar mais ligações químicas porque ele não possui mais elétrons aqui, certo? Bom, entretanto, o carbono, para ele se estabilizar, ele vai seguir lá o octeto, ele precisa ficar com 8 elétrons. Ele tinha 4. Quando ele compartilha um com o hidrogênio, o compartilhamento ele vale para os dois lados, isso é compartilhar. Então, eu conto para os dois lados o elétron. Então, ele tinha 4, pega mais um emprestado, 5. Bom, para se estabilizar, ele precisa de 8. Então, estão faltando mais 3 elétrons. O que nós faremos, então, nesse caso aqui, só para a gente manter o exercício aqui de forma simplificada, vamos ligar, então, com outros hidrogênios. E aí, se dá o compartilhamento. O carbono, portanto, ele sempre precisa realizar 4 ligações químicas. Sempre. 4 ligações químicas para satisfazer a teoria do octeto, para que ele fique estável e assim possa formar essa cadeia. Ok? Bom, gente, então, com relação às ligações químicas, como que nós sabemos o número de ligações que um elemento pode fazer? De acordo com a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Ok. Sabendo disso, nós efetuamos aqui o compartilhamento desses elétrons, que nós vamos representar apenas com um traço. Cada traço que eu represento um elemento químico me indica o compartilhamento do elétron entre eles, ok? Essa aqui é uma forma simplificada de representação, a gente não está respeitando, né, os seus ângulos, mas vocês já estudaram isso, como é o caso aqui, a configuração correta para essa molécula aqui, ela tem uma geometria tetraédrica, que vocês estudaram ano passado. Vejam que os conteúdos que a gente trabalha, eles sempre vão ter conexão, né? E por isso é importante a gente, de fato, aprender e não decorar. Mas vamos lá. A geometria
não é o nosso foco nesse momento. Por isso a gente vai trabalhar com representações simplificadas, ok? Bom, aí essas ligações que nós representamos, elas podem ser chamadas de ligações sigma ou pi. Uma ligação sigma, que nós representamos com esse símbolo, ou a pi, que já é um símbolo conhecido por vocês. No caso de nós termos apenas uma ligação simples, essa ligação simples ela é chamada de sigma. Quando nós temos uma dupla ligação, nós dizemos que há uma sigma e uma pi. Quando existem três ligações entre o mesmo elemento químico, nós dissemos que há uma ligação sigma e duas ligações pi. Como que é isso na prática, professora? Vamos lá, um exemplo simples aqui para a gente trabalhar. Voltando à molécula que a gente já tem aqui, nessa molécula, todas as 4 ligações são ligações simples. Portanto, neste caso aqui, eu tenho 4 ligações do tipo sigma, ok? Em que caso que aparece dupla ou tripla ligação? Por exemplo, eu vou simular esta molécula aqui. Vejam, eu satisfiz todas as teorias, a regra do octeto que nós vimos até então. O hidrogênio pode realizar apenas uma ligação química e o carbono precisa sempre de 4. Esta é uma molécula que dispunha somente de 2 átomos de hidrogênio. Então, nós temos que trabalhar com o número de ligações entre esses átomos para também adquirir ali, conferir a sua estabilidade. Portanto, nesse caso aqui, o carbono com o hidrogênio faz apenas uma ligação, que é a nossa ligação sigma, enquanto os átomos de carbono entre si, eles fazem uma tripla ligação. Na tripla ligação, como que nós computamos? Sempre uma sigma e 2 pis. Então, o total de ligações que eu vejo nessa molécula aqui, eu tenho 3 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo pi, ok? Vamos adiante. Bom, aí vamos lá. Vocês trabalharam as hibridizações, né, dos orbitais atômicos e especificamente aqui do carbono, que é o nosso foco, né, nesse momento. Existem então 3 tipos de hibridização para o carbono, do tipo sp3, sp2 e sp. Aqui ao lado a gente tem as representações com as ligações químicas para cada um. Bom, vejam que todos os carbonos, eles possuem 4 ligações sempre. Cada traço representa uma ligação química, que é o compartilhamento de um par de elétrons, ok? Então, total de elétrons, o carbono sempre precisa ficar com 8 após fazer a ligação química. Ok. Vejam só, quando nós temos 4 ligações do tipo sigma, recordam que as ligações simples são todas sigma? Quando nós temos 4 ligações do tipo sigma, nós temos uma configuração do tipo sp3. Percebam que temos 2 formas de tentar criar um macete, né? Pelo menos eu tenho 2, vocês podem criar uma própria, mas para a gente poder ir armazenando essas informações. Uma delas pode ser o seguinte: quando nós somamos esses números aqui em cima, o S não tem nada porque é 1 e o P são 3. Quando eu somo esses números, eu tenho 4. A soma desses números aqui vai me dar o número de ligações simples que eu tenho, o número de ligações sigma. Deixa eu cuidar com esse meu símbolo aqui para não parecer um 2, né? Então, nós temos numa sp3 4, 1 mais 3, 4, 4 ligações do tipo sigma, 4 ligações simples. Quantas ligações sigma nós temos aqui? Uma simples,
outra simples, aqui uma sigma e uma pi. Nós contamos quantas ligações sigma nós temos aqui. Nós temos 3. Se eu somar esses expoentes, eu tenho 3, aqui eram 4, aqui são 3 ligações sigma. Perceberam? Assim como neste caso aqui, quando nós temos duas duplas, ó, a primeira ligação é sigma, e depois a pi. Portanto, duas sigmas, 1 e 1 são 2, duas ligações sigmas. A mesma coisa acontece aqui, sigma, pi e pi, duas ligações sigmas. Esse é um macetezinho, é uma forma de a gente conseguir armazenar aí essa informação, mas também há quem goste de trabalhar com os dedos, por exemplo. O carbono, ele faz sempre 4 ligações, correto? Então, faz 4 ligações. Quando nós temos as 4 ligações simples, as 4 estão afastadas, correto? 4 ligações simples. Quantos intervalos nós temos aqui entre os nossos dedos? 1, 2, 3. Então, ela é do tipo sp3. Repetindo, 4 ligações simples, portanto, eu tenho 3 intervalos entre os meus dedos, o que corresponde a uma configuração do tipo sp3. Quando eu tenho duas ligações simples e uma dupla, ó, encostei meus dedos para representar a ligação dupla, ok? Quantos intervalos me sobraram agora? 2. Então, uma configuração do tipo sp2. Quando nós temos uma tripla ligação, ó, uma tripla ligação, uma ligação simples, uma ligação tripla. Quantos intervalos eu tenho? Só um. Então, ela é do tipo sp. Perceberam? Lógico que o mesmo vale quando eu tenho duas duplas. O problema é fazer as duplas, mas deu certo, ó. Duas ligações duplas. Quantos intervalos eu tenho? Apenas um. Por isso, sp. Bom, são 2 macetes, né, para a gente recordar o tipo de hibridização aqui do carbono, mas vocês podem criar um próprio. O importante é que, além de compreender, vocês consigam recordar a representação dele, ok? Bom, nós vamos dar continuidade, então, falando um pouquinho mais sobre as cadeias carbônicas. Quando a gente fala em cadeias carbônicas, nós estamos nos referindo a um conjunto de elementos que se ligam entre si, formando essas estruturas orgânicas. Então, aqui nós temos 2 exemplos, 2 cadeias ou 2 moléculas, 2 estruturas, como vocês prefiram chamar, que estão representadas também com todas as suas ligações, satisfazendo lá a teoria do octeto, correto? Carbono sempre com 4 ligações ao redor, o hidrogênio somente uma. Bom, uma das características importantes do carbono, que conferem a ele o potencial de realizar grandes cadeias, de se ligar com muitos átomos, formando cadeias de grande peso molecular, ou seja, de muitos elementos ligados entre si, é o fato do carbono ser tetravalente. Então, ele é tetravalente, ele sempre vai fazer 4 ligações, podem ser todas simples, podem ter duplas ou podem ter triplas. O importante é nós termos essa consciência de que a tetravalência confere ao carbono essa qualidade de poder formar longas cadeias com muitas ramificações, inclusive. Bom, agora vocês imaginem que a gente tenha uma cadeia grande. Vamos considerar aí que sejam uns 50 átomos de carbono. Imaginem a gente desenhar essa estrutura aqui
e que ela seja ramificada e vão ter muitos hidrogênios e assim por diante. Imagine desenhar essa estrutura, ela vai complicar um pouquinho, correto? Em função disso, em todo o mundo foi adotado um modelo para a representação de uma estrutura orgânica de forma mais simplificada, que é como a gente tem aqui abaixo. Então, essas estruturas elas são correspondentes, ok? A diferença é que nestes dois casos aqui, nós não estamos escrevendo os átomos de hidrogênio. Isso está errado? Não, não está errado. É como na matemática, quando nós escrevemos a expressão 2x mais y, nós sabemos que o número que se encontra na frente do y é o número 1. E o número 1 não precisa ser indicado. Essa é uma convenção que todo mundo já compreende, correto? Da mesma forma, nós fazemos isso aqui dentro das cadeias carbônicas. Para facilitar a nossa escrita, nós ocultamos o hidrogênio, e isso só vale para o hidrogênio. É o único átomo que nós podemos omitir aqui nas estruturas orgânicas, certo? Os carbonos e qualquer átomo diferente deve sempre aparecer. Então, nós omitimos, mas nós sabemos que ele está ali. A gente não pode dizer que essa cadeia aqui ela é formada apenas por 3 carbonos. Não, ela é formada por 3 carbonos, 3, 6, 8 hidrogênios, ok? Essa é a fórmula molecular dessa estrutura, C3H8, e não apenas C3. Então, nós representamos de forma simplificada para facilitar a nossa escrita, para facilitar os nossos exercícios, mas lembrando sempre que existem os hidrogênios aqui ao seu redor. Aquela ligação que, a princípio, parece estar faltando é o átomo de hidrogênio que nós não escrevemos. Se for algum elemento diferente, ele deverá constar aqui, ok? Existe ainda uma outra forma, um pouquinho mais simplificada, de representar essa estrutura. No momento, a gente não vai trabalhar tanto com essa forma aqui, até que a gente tenha um pouquinho mais de domínio. Mas no futuro, vocês vão ver que é um modelo bastante comum e que a gente acaba usando sempre que pode, justamente por ser mais rápido, mais ágil a escrita dessa molécula. Então, vejam só como eu escrevo essa cadeia, representando todos os seus átomos. Aqui, sem os hidrogênios, ela já ficou um pouco mais limpa, e aqui ela fica ainda mais simples. Nós vamos trabalhar mais com esse modelo aqui, para a gente ganhar tempo nas nossas representações, ok? Certo, gente. Então, aqui nós temos 4 cadeias representadas e nós vamos, então, ver como que nós podemos fazer para selecionar uma cadeia, dita cadeia principal, para que a gente possa fazer a classificação delas a partir daí. Algumas regrinhas, elas precisam ser respeitadas, justamente para que todo mundo chegue no mesmo resultado, chegue na mesma comprovação de molécula. A gente precisa estabelecer alguns combinados, ok? Entre essas regras, que não são criadas por mim, obviamente, né? São regras determinadas pela IUPAC, que é quem rege todas as regras de nomenclatura dentro da química, e são seguidas em todo mundo, ok? Então, para a gente compor a cadeia principal, a primeira condição é que nós vamos sempre selecionar a cadeia com o maior número de carbonos. Percebam que nós teremos sempre o maior número de carbonos possível. O que quer dizer possível? Que sim, há momentos em que nós não vamos conseguir selecionar a cadeia com o maior número de carbonos. Em que situação? Quando, por exemplo, nós tivermos ligações duplas ou ligações triplas entre os carbonos, estas ligações elas devem fazer parte da cadeia principal. Da mesma forma, quando nós tivermos um elemento diferente do carbono, ele também deve estar incluído na cadeia principal, desde que, reforçando, este átomo diferente esteja entre os átomos de carbono.
ok? Bom, nós temos aqui então representadas essas estruturas, estão aos pares, que correspondem às mesmas estruturas, entretanto eu destaquei aqui em amarelo a seleção da cadeia principal. Uma delas está correta, a outra está errada. Vamos então seguindo as nossas regras. Quando nós observamos essa cadeia, preste atenção no seguinte: este carbono, ele é de fato o último carbono da cadeia? Não é, porque a cadeia inicia no carbono de cima. E aí nós vamos seguindo, andando sobre essa cadeia até o último carbono. Então, repetindo, nós vamos encontrar a extremidade dessa cadeia. Essa é uma, e aqui nós temos a outra. Não nesse carbono aqui, como está indicado. Então, aqui nós temos essa extremidade e essa extremidade. Por isso, a forma correta de selecionar essa cadeia é deste carbono até este, certo? Isso aqui não existe. Da mesma forma, nós observamos a cadeia abaixo. Aqui localizamos as extremidades livres, ok. E aqui ela foi selecionada de uma forma diferente. Qual a diferença entre as duas? Aqui nós temos 4 carbonos na cadeia principal e aqui nós conseguimos atingir 5 carbonos. Ah, professora, eu não posso circular todos eles aqui? Não. A gente pode andar sobre a cadeia sem remover a caneta. Eu só posso passar uma vez sobre esses átomos. Vou repetir. Na hora de selecionar essa cadeia, eu estou riscando sobre ela, ok? Eu só posso riscar uma única vez, sem tirar a caneta do papel. Eu não posso passar 2 vezes pelo mesmo átomo. Então, eu não posso fazer esse movimento aqui. A gente vai uma única vez do início até o fim. Eu passo uma única vez sobre esses átomos de carbono, alcançando o maior número permitido, certo? No próximo exemplo, que a gente observa aqui, nestas duas estruturas, fica bem claro que nós temos aqui as extremidades dessa cadeia aqui, elas se encontram. Nós temos aqui uma cadeia fechada. Então, na hora que nós vamos selecionar a cadeia principal, nós não consideramos esse carbono de fora, caso ele exista. Esse carbono de fora ele vai ter uma outra denominação. Como cadeia principal, o que vale é apenas o que está aqui dentro da cadeia fechada. A única forma da cadeia fechada não ser considerada uma cadeia principal são em alguns casos onde essa parte que sobrou, a parte aberta que a gente fala, ela é maior e mais complexa do que a cadeia fechada. Da mesma forma, no exemplo a seguir, eu selecionei a cadeia aqui com 5 carbonos e aqui eu tenho somente 4. O que está de errado? O que nós temos de errado aqui? Nessa primeira estrutura, nós observamos que a ligação dupla entre os átomos de carbono ela foi deixada de fora. E isso não pode acontecer. Nós precisamos, na hora de escolher a cadeia carbônica, escolher a maior cadeia possível e que contenha essa dupla ligação, caso ela esteja ocorrendo entre átomos de carbono. Vamos fazer mais um exemplo para que a gente garanta a nossa fixação. Então, repetindo as regras que a gente tem são: escolher a cadeia carbônica com o maior número de átomos de carbono. Se houver insaturação, ou seja, dupla ligação ou tripla ligação entre carbonos, eles devem fazer parte da cadeia. Se houver átomos diferentes do carbono, porém ligados entre átomos de carbono, eles também devem fazer parte da cadeia.
Então, vamos ver como que fica a seleção da cadeia principal nesse caso aqui. Então, a gente sempre vai começar contando mesmo pelos carbonos. Escolhe uma das extremidades. Temos algumas aqui disponíveis, a gente escolhe uma e segue até o fim. Lembrando que eu só posso passar uma vez sobre essa cadeia, não posso voltar para continuar. Ela tem que ser de forma contínua, ok? Então, se eu parto deste carbono aqui, eu vou até o final. Se eu for apenas linearmente, eu consigo alcançar 6 átomos de carbono. Se nós subirmos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono. Mas eu ainda tenho essa possibilidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como essa aqui é a maior cadeia carbônica, ela é quem tem a preferência. Ah, professora, mas nós temos uma dupla ligação e ainda temos um elemento diferente. Porém, eles não estão cercados por carbonos, nós não temos carbono aqui do outro lado. Neste caso, ele fica fora da cadeia principal e não dentro dela. Portanto, a nossa cadeia principal segue dessa forma, ok? Bom, então, o primeiro passo que é identificar a cadeia principal. Depois disso, nós vamos passar à classificação destas cadeias. Então, a primeira classificação delas é quanto ao fechamento dessa cadeia, quanto à disposição desses átomos ali. E aí ela pode ser classificada como uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada. Pela representação aqui da estrutura, acho que fica bem claro, né, esse entendimento de que numa cadeia aberta nós temos as duas extremidades aqui livres, elas estão disponíveis para que outros átomos possam encostar, por exemplo, e continuar essa cadeia. Enquanto que numa cadeia fechada, estes átomos eles se encontram, nós não sabemos quem é o primeiro átomo dessa cadeia. Eles ligam-se entre si. Portanto, se eu tenho as duas extremidades livres na cadeia, pelo menos duas, eu tenho uma cadeia aberta. Se elas se encontram, eu tenho uma cadeia dita fechada. Com relação ao tipo de ligação que nós temos também dentro dessa cadeia, nós podemos classificar como saturada ou insaturada. Um macetezinho para vocês conseguirem captar melhor, gravar melhor. Grifem o S de saturada. Para quê? Nós estamos falando de ligações. S vem de ligação simples. Então, todas as vezes que nós tivermos ligações simples, somente ligações simples entre os átomos de carbono, essa cadeia vai ser dita saturada. Quando nós tivermos pelo menos uma dupla ou uma tripla entre os átomos de carbono, essa cadeia será chamada de insaturada. Agora, uma observação que a gente tem que ter, um cuidado aqui na hora de realizar essa atividade. Nós já vimos os passos para identificar a cadeia principal. E na hora de classificar, é muito importante que a gente tenha feito essa escolha de forma correta. Então, nesse caso aqui, apesar de que nós temos uma dupla ligação, essa dupla ligação ela não é feita entre átomos de carbono, é entre um carbono e um oxigênio. Portanto, na hora de selecionar a cadeia principal, ela ficou fora da cadeia. Aqui dentro da cadeia, ou seja, entre os átomos de carbono, nós temos apenas as ligações simples. Portanto, esta cadeia aqui também é uma cadeia saturada, ok? Bom, e aí, com relação aos tipos de elementos que nós temos dentro dessa cadeia, nós podemos classificá-la como homogênea
ou heterogênea. Lembrando que esses elementos que nós estamos considerando são os elementos que estão dentro da cadeia principal, ou seja, que fazem parte da cadeia carbônica. Quando dentro dessa cadeia eu encontro apenas átomos de carbono, nós dizemos que essa cadeia ela é homogênea. Do contrário, quando existe pelo menos um átomo diferente do carbono, essa cadeia ela é dita heterogênea. Novamente, cuidado que a gente tem que ter na hora de selecionar essa cadeia principal. Por quê? Olha esse exemplo aqui. Nesse exemplo, novamente, nós observamos aqui um carbono com uma dupla ligação e um átomo de oxigênio. Entretanto, esse oxigênio ele está fora da cadeia. Ele não está ligado entre dois átomos de carbono, como no exemplo anterior. Neste caso aqui, ele fica para fora da cadeia, ok? Então, esta cadeia aqui, ela é uma cadeia homogênea, porque os elementos que eu tenho dentro da cadeia, eles são todos iguais. Homo, igual, hétero, diferente. Por fim, a última classificação tem a ver com a organização dos carbonos nessa cadeia. Qual é a disposição destes carbonos? Se todos os carbonos eles estão organizados lado a lado, e aí é o que a gente chama de uma cadeia normal, ou se nós temos a sobra de um desses carbonos, eles ficam para fora da cadeia principal. Neste caso, ela é chamada de ramificada. Repetindo, quando nós selecionamos a nossa cadeia principal e não sobram carbonos além dela, essa cadeia é dita normal. Ao selecionar a cadeia carbônica, se nós observamos que um carbono ou mais ficou de fora, então essa cadeia ela é dita ramificada. Bom, vamos então realizar esses 3 exercícios aqui juntamente, para que a gente possa fixar esse conteúdo. Primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar a nossa cadeia principal, ok? Então, em todos os casos, nós já vimos a regra, sempre a maior cadeia possível, prestar muita atenção aqui nas extremidades, para que a gente não corra o risco de deixar um carbono fora da cadeia. Seguindo, nós passamos pelo maior número de carbonos possível. Neste caso, como contém a insaturação, ela já deve fazer parte da cadeia, ok? Classificada essa cadeia, nós vamos então dar 4 classificações para ela. Uma com relação ao fechamento da cadeia. Então, nós observamos que essa cadeia ela tem as 2 extremidades disponíveis, por isso ela é chamada de uma cadeia aberta. Com relação à ligação que nós temos aqui nessa cadeia, nós notamos a presença de uma dupla ligação. Concorda, Pedro? Pedro concorda. Nós notamos a presença de uma dupla ligação. Portanto, quanto à ligação na cadeia, ela é classificada como insaturada. Com relação aos tipos de elementos dentro da cadeia, como todos os átomos aqui são átomos de carbono, ela é dita homogênea. Para finalizar, nós notamos a sobra de um átomo de carbono, aqui além da cadeia principal. Portanto, ela é dita ramificada, ok? Então, assim nós conseguimos classificar a nossa cadeia com essas 4 denominações. Da mesma forma, a gente segue o exemplo abaixo. Aqui nós já observamos que essa cadeia é fechada, ela é bem claro de entender isso. Então, essa automaticamente é a nossa cadeia principal, correto? Então, já sabemos que ela é uma cadeia fechada. Como nós temos dupla ligação
entre os átomos de carbono. Esse aqui não conta, mas essas duas ligações sim. Então, em função destas ligações, essa cadeia vai ser dita insaturada. Repetindo, fechada, cadeia principal não tem extremidade livre. Insaturada, porque nós temos dupla ligação entre carbonos. Com relação ao tipo de elemento aqui dentro, como são todos iguais, todos átomos de carbono, ela é chamada de homogênea. Sim, nós temos um oxigênio, porém, esse oxigênio ele fica fora da cadeia. Então, ele não é considerado como um átomo pertencente à cadeia principal. Desta forma, ele não altera aqui o nosso resultado. Para finalizar, nós temos átomos de carbono sobrando nessa cadeia? Não. Portanto, ela é dita normal. Ah, professora, e o átomo de oxigênio que nós temos aqui? Bom, o átomo de oxigênio, ele não é considerado uma ramificação, assim como nenhum outro átomo que exista fora da cadeia. Nós sabemos que todos esses carbonos aqui, eles vão ter algum hidrogênio para completar as suas ligações, certo? Que nós não estamos escrevendo para facilitar, mas todos eles possuem aí pelo menos um átomo de hidrogênio. Ok. Todos esses elementos que ficam para fora da cadeia principal, eles não são considerados ramificação. Considera-se ramificação apenas átomos de carbono. Bom, para a gente fechar, selecionamos a nossa cadeia principal. Opa, encontrei um elemento diferente. Eu olho sempre após ele. Se após esse átomo eu tenho átomos de carbono ainda, então a minha cadeia ela continua. Tudo isso aqui faz parte da cadeia principal. Vamos classificar? Nós temos as duas extremidades disponíveis, por isso ela é aberta. Nós temos uma ligação dupla que ficou dentro da cadeia carbônica, portanto, ela é insaturada. Nós temos agora um elemento diferente também dentro da cadeia. Ele está entre os átomos de carbono. Portanto, agora essa cadeia ela é heterogênea. Para finalizar, nós não notamos a existência de nenhum carbono além daqueles da cadeia principal. Portanto, essa cadeia ela é dita normal. Certo, gente?